Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.144 dólares. E hoje meu objetivo vai ser fazer uma análise um pouco diferente. Eu vou começar aqui do semanal e vou mostrar indicadores técnicos e de sentimento que embasam a nossa opinião do investidor moderno para a tomada de decisão em cada um desses tempos gráficos. Então vamos falar do semanal e de indicadores técnicos e de sentimento dele, do 4 horas, do 1 hora e também do curto prazo. Então vamos analisar aqui o Tensor Charts avançado, o TRDR, o Crypto Fear and Greed Index, o Funding, entre outros. Investidores, em especial, antes de começar, eu quero lembrar para vocês da parceria que a Binance e a Investidor Moderno fecharam para oferecer para você uma conta vinculada a um desconto de 20% em todos os seus trades. E se você usar BNB para pagar as suas taxas, então o desconto será de 25% mais os 20% que você ganha aqui. Então realmente vale muito a pena, tá? E para você ter a sua, basta usar o primeiro link que está aí na descrição do vídeo e bons trades a todos. Então vamos lá, investidores, vamos começar aqui do semanal para fazer uma análise técnica do Bitcoin. No semanal, a gente continua com um viés baixista. Por quê? Porque a gente continua respeitando dois principais pontos de resistência. A, essa linha de tendência de baixa que vem desde lá dos 20 mil dólares e B, a região dos 10.500, que é um topo que a gente já testou 3 vezes. Se o preço ultrapassar aqui, a gente tem tudo para pumpar. Mas isso aí todo mundo está falando, né? A minha grande dúvida aqui, é a grande dúvida da maioria, é se a gente vai ter uma correção antes de fazer esse pump ou, quem sabe, até mesmo ter uma reversão. Vamos lá, no semanal eu queria discutir por que eu acredito que essa reversão e o preço ir lá novamente nos 3.000 até fazer novos fundos é menos provável do que ele voltar e fazer novas máximas. Caras, para mim, isso tem muito a ver com a base da análise de sentimento, que é o medo e as liquidações. No fundo que a gente deixou em 3.600, a gente teve o ponto onde mais pessoas foram liquidadas da história do Bitcoin. A gente teve uma queda no Open Interest, que estava em 1,1 bilhões para 380. São 700 milhões saindo do mercado, sendo que liquidação foi até mais do que isso, tá bom? Então, esse ponto tipicamente foi um ponto onde as instituições captaram muita liquidez e muitas pessoas ficaram desesperadas. Então, eu realmente, desde quando a gente formou esse fundo, eu estava falando que era improvável a gente voltar lá, e eu continuo pensando dessa maneira, tá? O mercado é probabilidade, mas para mim a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Agora, falando de uma possível correção que o Bitcoin pode ter até regiões de suporte, aí eu já acho que é um pouco mais viável, tá? E para mim, essa correção não poderia ultrapassar aqui os 6.000 dólares. Se perder os 6.000 dólares, aí a gente pode começar a ter problemas, ok? Mas, para tentar entender se essa correção vai acontecer ou não, eu realmente acredito que a gente tem que ir no tempo gráfico diário. Então vamos lá. No diário, investidores, eu consigo enxergar que o Bitcoin está já há alguns meses consolidando nessa região aí entre os 10.500 e os 8.000 dólares. Detalhe, a gente tem algumas linhas importantes de tendência aqui que podem definir a situação do preço e também temos pontos no VPVR que serão importantes. Então vamos lá. Se o Bitcoin ele perder para mim esta zona dos 9.000 dólares, eu vou ficar bem preocupado e vou achar que a maior probabilidade é realmente a gente ter essa correção. Por quê? Porque a gente tem uma confluência muito grande de indicadores nessa região. Nós temos aqui as nossas médias, temos essa linha de tendência do triângulo e nós temos bastante suporte no VPVR. Se perder essa região, aí eu só vejo o preço com a esperança de parar ali na região dos 8.600, tá? Que é onde a gente tem um suportezinho também no VPVR e onde está a nossa média aritmética de 200 períodos. Esses indicadores aí podem dar uma confluência para isso se manter um fundo interessante caso o Bitcoin vá lá, tá? Mas se fechar candles com volume abaixo dos 9.000 e para confirmar, né, abaixo dos 8.600, eu realmente vejo uma situação muito ruim para o Bitcoin, correto?
Em compensação, o que ele precisa fazer para voltar a subir? Quais são as resistências, né? Então, a primeira resistência é essa linha de tendência aqui e o ponto de controle que está basicamente nos 9.300. Nem está tão distante assim, né? Mas é sim um ponto muito importante que o Bitcoin precisa ultrapassar. Na verdade, eu vou até deixar um range aqui, um range entre os 9.300 e os 9.500. O preço conseguir no diário fechar um candle com volume e deixar aqui em cima já seria um sinal de muita força para mim, um sinal que aumentaria muito as probabilidades da gente ir testar o triângulo lá em cima, que seria a próxima região de resistência que eu quero falar com vocês, que seria entre os 9.800 e os 9.900, que tipicamente também seria na nossa linha de tendência aqui bem próximo a ela, ok? Se o preço conseguir ultrapassar e fechar candles aqui em cima, caras, aí realmente grande probabilidade de alta, tá? Não acredito que os 10.500 segurará de novo se a gente voltar lá. Acho que a probabilidade existe, né? E a gente vai discutir se o preço estiver nessa situação, mas acredito realmente que as principais resistências estão aqui mais próximas ao preço, correto? Abaixando um pouco o tempo gráfico, indo para o 4 horas, né? Indo para o 4 horas aqui numa análise técnica. Caras, no 4 horas eu consigo enxergar aqui que a situação não está muito boa no Bitcoin, né? A gente vinha desenhando aqui um triangulinho que foi rompido para baixo, né? E agora o que eu vejo a gente fazendo é retestar esse triângulo. Se o preço não conseguir ultrapassar essa zona, a gente tem tudo para fazer mais uma pernada para baixo que pode complicar a situação do preço. Detalhe, é muito importante aqui no 4 horas, e como vocês vão ver também no curto prazo, o preço ultrapassar essa região aí dos 9.200 entre os 9.300. Aqui a gente tem uma confluência do ponto de controle, das médias exponenciais e da antiga linha de tendência de suporte do triângulo, que agora é de resistência, tá? Se o preço conseguir ultrapassar esse range entre os 9.200 e os 9.300, ele tem tudo sim para continuar uma alta aí por alguns dias, quem sabe até semanas, ok? Mas enquanto ele estiver abaixo, a gente realmente, pela análise técnica, não pode pensar muito em comprar o Bitcoin. Mas vocês sabem, né? Eu não uso só análise técnica para fazer compras ou vendas, eu também uso análise de sentimento. E parte da análise de sentimento visa a gente ver onde pode estar acontecendo uma possível acumulação ou distribuição. Então, quando eu enxergo que o preço está passando por uma acumulação, eu posso fazer compras até mesmo com análise técnica apontando para baixo. Foi o caso quando a gente estava aqui, por exemplo, nessa região abaixo dos $9.000. Foi o caso quando a gente fez esses fundos aqui. E por quê, né? Quais indicadores de sentimento nos mostram essa acumulação? O primeiro que vocês estão cansados aí de saber é o funding. O funding, ele mostra pra gente a oferta e a demanda de uma maneira muito inteligente. Então, quando a gente fica vermelhinho no funding aqui, ele mostra pra gente que a oferta está muito grande. Se a oferta está muito grande, quer dizer que estão desesperados para vender. E se estão desesperados para vender, quer dizer que as instituições têm não só um estímulo para acumular e pegar a liquidez dessas pessoas, como tem sim uma grande probabilidade delas acumularem e mandarem o preço para o outro lado, correto? Então, para eu pensar em acumulação, eu sempre quero ver o funding vermelho, tá? Não é o que a gente vê nesse momento agora. Outro indicador que eu uso muito aí no 4 horas e no diário, em confluência com o funding, é o Crypto Fear and Greed Index, tá? Eu sempre quero pensar em acumulações contra a tendência no 4 horas quando a gente está em medo ou extremo medo, né? Esse é outro motivo que levou a gente por muito tempo, né, a falar com vocês que a gente dificilmente ia retestar aquele fundo nos $3.000, né? Por quê? Porque o preço começou a subir aqui e mesmo assim a gente estava em extremo medo. Então quando a gente estava em abril lá em $6.000, $7.000, o preço continuava em extremo medo, todo mundo falando que ia perder os $3.000, todo mundo falando que ia retestar. Então isso para mim é um sinal que as instituições estão acumulando às custas dos erros das pessoas que estão desesperadas, tá? Então eu realmente gostaria nesse indicador aqui de ver no Bitcoin Tools, a gente em medo, e no Crypto Fear and Greed, da gente fazendo novas mínimas das últimas semanas, tá? Então eu realmente gostaria de ver a gente abaixo aqui dessa região dos 38, 37, para eu pensar em acumular. Tranquilo? Abaixando um pouco o tempo gráfico aqui e indo para 1 hora. Lembrando, investidores, que esses indicadores, eles são utilizados em tempos gráficos diferentes e as compras que a gente faz
também tem prazos diferentes, né? Eu comecei falando de um possível position trade, depois no 4 horas eu já falei de um swing trade, agora eu já estou falando de day trade, que vai ser onde eu vou analisar 1 hora e o 15 minutos. Analisando 1 hora e o 15 minutos aqui, eu já consigo enxergar um novo padrão gráfico. E não é um padrão gráfico muito bom para o Bitcoin, para o preço do Bitcoin. É uma bandeira aqui ou uma bearish rising wedge, correto? Esse padrão, a maior probabilidade dele é romper para baixo, ok? E detalhe, eu vejo aqui uma grande dificuldade dele romper para cima justamente por causa daquela confluência de resistência que a gente tem tanto no 4 horas quanto aqui no 1 hora que eu consigo ver. Essa região dos 9.200, olha só, é o final da nossa nuvem de Ishimoku e bem acima está o nosso ponto de controle. Então, realmente, é uma zona de dificuldade para o Bitcoin ultrapassar. E se ele conseguir, caras, aí sim vai ser uma demonstração de força muito grande e a gente vai começar a ficar mais otimista. Porém, enquanto ele está formando um padrão gráfico de continuação da baixa e está abaixo dessas resistências, eu realmente não penso em compras para day trade, correto? Vamos analisar um pouco do sentimento agora, já que a gente tem algumas coisas bem interessantes acontecendo. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é os heatmaps, né, e o MDM. A gente começa a ver uma luta um pouco mais acirrada entre as instituições tentando vender e tentando comprar. Reparem que ontem as instituições estavam tentando vender aqui muito claramente, né? Mas quando a gente deixou o nosso fundo lá em 9.080, a gente já via instituições aqui embaixo acumulando, correto? E no momento, como que a gente está? A gente está cheio de instituição tentando comprar e não deixar o preço perder essa região dos 9.100 e também muitas instituições tentando vender, não deixando o preço ultrapassar aqui, na minha opinião, essa região dos 9.300, tá? Entre os 9.190 aqui e os 9.300. Então, a gente já sabe onde as instituições querem. E eu mostrei para vocês antes porque a gente está tendo uma confluência disso também com análise técnica do curto prazo. Se eu for no 15 minutos aqui, vocês vão enxergar que a gente tem um suporte muito interessante nessa região justamente dos 9.100, tá? É o ponto de controle aqui do curto prazo e eu não gostaria de ver o preço perdendo essa região dos 9.100. Se perder aqui, eu realmente encaro com problemas a situação do Bitcoin. Reparem que também tem aqui a nossa nuvem de Ishimoku. Continuando e olhando agora o TRDR. O TRDR, ele tá me mostrando algo bem interessante, tá? Ontem a gente via que a grande parte das sardinhas começaram a apostar em long na queda, o que era um sinal muito bearish para o Bitcoin. Porém, à medida que a gente foi consolidando aqui, vocês conseguem enxergar que o long short ratio diminuiu? Ou seja, mais sardinhas, o mercado como um todo está apostando mais na queda. Em especial quando a gente teve esse rompimento aqui dessa região dos 950, que a gente teve uma queda muito forte no long short ratio. Então sim, isso é um fator que me deixa otimista nesse curto prazo do Bitcoin, correto? Mas entendam que se a gente for olhar tempos gráficos maiores e olhar pura e simplesmente esse indicador, a gente ainda tem uma tendência de alta do long short ratio, né? Que estava aqui próximo ao 1 algumas semanas atrás e agora está em 1.20, ou seja, tem sim ainda bem mais pessoas em long que em short. E também a gente consegue entender que este indicador ele não vai mostrar para a gente muito topos e fundos, tá? É um indicador que a gente deve usar para fazer as nossas operações de rompimento. Mas será que vale a pena eu operar esse rompimento aqui para alta agora? Caras, se eu estivesse analisando pura e simplesmente esse indicador, poderia até fazer. Mas a gente nunca faz isso, né? E como a gente tem uma confluência muito grande de resistência bem em cima do preço, eu não gostaria, inclusive o meu trade system não permite que eu faça compras com o ponto de controle bem acima do preço. Então, para eu pensar em compras, eu gostaria de ver análise técnica me mostrando força, né? O Bitcoin mostrando força e também a gente continuando a ver as sardinhas apostando em short, tá? Se a gente tiver um rompimento aqui para cima e uma queda muito forte do long short ratio, eu realmente vou ficar de olho nessas regiões ali dos 9.250 para quem sabe começar a ficar mais bullish, começar a pensar a acumular Bitcoin.
Mas e para uma situação bearish, investidores? A gente está vendo que a análise técnica está mais apontando para baixa e a análise de sentimento está um pouco neutra. Então, para mim, seria mais interessante fazer operações caso o preço rompa para baixo. Porque se ele romper, eu vou ter uma confirmação da análise técnica e aí só vai me faltar o quê? A minha confirmação da análise de sentimento. Então, uma confirmação que a gente pode utilizar aqui com o long short ratio é, se o preço romper aqui para baixo, a gente vai querer ver o contrário do que eu te mostrei agora, né? A gente vai querer ver o long short ratio aumentando, ou seja, muitas pessoas apostando na alta num rompimento para baixo, ok? Então, trace aí o seu padrão gráfico, essa bandeirinha ou bearish rising wedge, e se romper para baixo, eu acho sim que a gente vai ter oportunidades, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um forte abraço!